Não, não, não. A porta abriu sozinha. Vou deixar meu isqueiro aqui. O que você acha? Talvez seja melhor esperar. Ou desistir totalmente. O sanatório Gundry foi projetado pelo arquiteto Charles Baker em 1880 e posteriormente adquirido por Alfred Gundry. Originalmente era um local dedicado ao cuidado de mulheres que precisavam de descanso e tratamentos longe de casa. Essa função se manteve até o fechamento do sanatório em 1997. Após isso, o prédio foi transferido para a igreja local e transformado em uma instalação psiquiátrica infantil. No entanto, esse novo uso não durou muito. Diversos relatos de abuso e maus tratos levaram a uma investigação oficial, e a instituição foi encerrada no início dos anos 2000. A propriedade acabou nas mãos da prefeitura e permanece abandonada e deteriorada desde então. Agora, seguimos para explorar o que restou deste local sombrio. Procurando por uma entrada, Dan encontrou um caminho. Parece uma janela grande. Provavelmente conseguimos entrar por aqui, mas sair pode ser complicado, ele comentou. O interior revela sinais de abandono, uma lareira desgastada, restos de móveis e escombros. Nossa maior preocupação ao entrar não era sermos pegos por guardas ou moradores locais, mas pelos sem-teto, que, segundo boatos, habitam o lugar e têm a reputação de atacar intrusos com objetos contundentes. Enquanto investigávamos, ouvimos passos no andar de cima. Alguém estava no palco, mas não conseguimos identificar quem era. O sanatório está localizado na Chestnut Street, na Filadélfia, e tem uma história sombria desde o século XIX. Apesar de nenhum de nós acreditar realmente em fantasmas, este prédio é listado como um dos locais mais assombrados de Baltimore. Então, por diversão, trouxemos alguns equipamentos paranormais. Os quartos vazios são preenchidos com marcas do tempo. Vimos portas deslizantes emperradas, antigas cozinhas com dutos de ventilação enferrujados, pratos espalhados e banheiros degradados. À noite, o ambiente fica ainda mais sinistro. A chuva escorrendo pelo teto danificado e o cheiro de mofo tornam a experiência quase insuportável. Descemos ao porão, onde encontramos corrimões de madeira ornamentados e molduras antigas em decomposição. Parece uma masmorra, alguém comentou. Havia portões de arame que poderiam ter sido depósitos ou armários de armazenamento. No entanto, o cheiro ali era pior, como algo morto. Foi quando encontramos o corpo de um gato. Era recente. Ainda não havia começado a se decompor, mas o cheiro era terrível. Provavelmente ele ficou preso e não conseguiu escapar. A descoberta nos deixou desconfortáveis. Papéis religiosos estavam espalhados por uma sala. Velhos inários e panfletos que convidavam pessoas ao culto. O ambiente deteriorado parecia guardar ecos de seu passado perturbador. Porém, o mofo negro nos forçou a sair antes que pudéssemos explorar mais. O que realmente aconteceu aqui permanece um mistério, mas é inegável que o lugar carrega um peso que é difícil ignorar. Bom, eu pensei em deixar isso aberto, mas a porta não está enferrujada. Ela simplesmente se fecha sozinha pelo peso. Provavelmente fazia parte do sistema de aquecimento principal e do forno. Sem energia, é difícil imaginar como tudo funcionava, mas os antigos tubos e medidores dão uma ideia. Há até uma data de manutenção. Setembro de 2009. Talvez o local tenha sido inspecionado pouco antes de ser abandonado. O estado de deterioração é evidente. O teto está desmoronando, revelando ripas de madeira expostas. Parece que havia uma lareira a lenha ou algo semelhante, talvez usada para coletar carvão, já que ainda há vestígios no interior. Espalhados pelo lugar, encontramos ferramentas de quintal e sacos de suprimentos, além de pequenos armários de armazenamento. Enquanto explorávamos, ouvimos ruídos suspeitos vindos dos andares superiores. Decidimos permanecer juntos para garantir nossa segurança
até termos certeza de que não havia mais ninguém no prédio. Apesar da tensão, não pudemos deixar de admirar os detalhes, como as grades de madeira e os acabamentos ornamentados. Uma das escadas nos levou a outra ala do prédio. Lá, encontramos flores artificiais espalhadas em diversos cômodos. Seguimos por corredores empoeirados, explorando cada sala. Fechei uma porta de madeira pesada e ela pareceu abrir sozinha logo depois. Isso foi estranho. A história do lugar é marcada por tragédias. Sabe-se que muitas crianças sofreram maus tratos aqui, e há relatos de um menino que caiu, ou foi empurrado do telhado. Essa foi uma das razões pelas quais o sanatório foi fechado. Chegamos a uma das áreas principais, talvez uma sala de estar ou recreação. A decoração, embora em ruínas, revela o luxo do passado. Detalhes em mármore sólido e molduras esculpidas. Havia mesas, sofás e até uma mesa de pebolim, tudo agora abandonado. No entanto, algumas paredes estavam quebradas, como se alguém tivesse procurado algo dentro delas. Decidimos explorar uma ala mais sinistra do prédio, onde algumas portas haviam se movido sozinhas. Passamos por banheiros antigos com fios elétricos expostos no teto. Esta seção, pelo que parece, era usada como alojamento infantil. Armários com portas de arame reforçado, fechaduras antigas. Tudo indicava que medidas de segurança extremas haviam sido adotadas aqui. O prédio foi originalmente construído para acomodar 45 pacientes em uma área de 72 acres. O complexo incluía a residência do médico, alojamentos para funcionários e o próprio sanatório. No terceiro andar encontramos algo peculiar. Telas de arame instaladas em janelas, provavelmente para evitar tentativas de suicídio. O ambiente era assustador. Em um canto, havia bonecas de música quebradas e um colchão abandonado. Imagine dormir aqui, sozinho, cercado pelo vazio deste lugar. A cada passo, ficava mais claro que este prédio guarda segredos do seu passado sombrio. E as marcas do tempo só reforçam a sensação de que ele nunca foi realmente apenas um asilo. Certamente pode ter sido algo como um consultório ou talvez um quarto infantil, quem sabe? Talvez até uma sala de testes. Lá em cima, no andar superior, com todas as lascas de tinta de chumbo soltas. É perturbador. Olha ali. Outra escada subindo parece levar até uma claraboia. Mas antes de explorar essa parte, vamos terminar de verificar esta ala. O piso parece desgastado, provavelmente um banheiro servia a esse andar. Papéis espalhados pelo chão, alguns com escrita ilegível, e desenhos feitos por crianças nas paredes e no chão, feitos com giz de cera. Em uma das portas, um adesivo curioso dizia: "Você tem um amigo em Jesus." Quando terminamos de explorar a ala ambulatorial, comecei a ouvir um som incomum vindo do banheiro rosa que havíamos verificado pouco antes. Inicialmente, achei que fosse algo relacionado ao encanamento, talvez uma descarga de vaso sanitário. Mas ao investigar mais, percebi que era algo diferente. A partir deste ponto, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. No banheiro, encontramos o que parecia ser um temporizador de jacuzzi. Estava ligado, fazendo um barulho constante. Havia até instruções para operar o jacuzzi fixadas na parede. Porém, o que era assustador é que não havia energia no local. Como aquilo estava funcionando? Decidimos continuar, subindo até o telhado. Era uma área precária, mas dava para ter uma visão impressionante do prédio e da área ao redor. No entanto, ao retornar para o andar inferior, outra surpresa nos esperava. Dan percebeu que algumas portas se moviam sozinhas. Uma, em particular, parecia abrir por conta própria, sem nenhuma corrente de ar ou explicação lógica. Ao revisitar um dos quartos, encontramos algo ainda mais inquietante. As bonecas que havíamos visto anteriormente estavam em posições diferentes, como se tivessem sido movidas. Antes estavam perto do armário, agora estavam próximas à parede. Verificamos as gravações para entender melhor, mas não conseguimos uma explicação clara. Por fim, enquanto meus amigos desceram até o saguão para buscar algo, fiquei sozinho no escuro, na sala das bonecas. O ambiente parecia carregar uma energia pesada,
quase sufocante. Então, o sanatório Gundry é realmente assombrado? Ou tudo isso pode ser atribuído a explicações mais terrenas, como fenômenos naturais, coincidências ou até nossa imaginação pregando peças? Alguns acreditam que o prédio guarda segredos perturbadores, incluindo histórias de assassinatos e estranhos acontecimentos. Deixo para você tirar suas próprias conclusões. Obrigado por assistir. E tenha cuidado ao explorar o desconhecido.